Ele fala que o que é mais atrativo nesse cenário aí? Renda fixa com segurança e taxa de 12% ou bolsa? Cara, aqui é princípio de alocação, né? Tem esse cara aqui que morreu, que eu adoro, tá aqui do lado. Esse livro para mim é uma aula, chama Desbravando Portfólios. Esse cara, ele era o gestor do endowment do fundo da faculdade de Yale. Cara, esse cara é um monstro, tem que ler. Eu tento ler um capítulozinho dele todo dia, que é basicamente uma estrutura de 80, 90, 5, 5, 80, 15, 5, 95, 2,5, 2,5. O que é isso, né? Você tem a renda fixa, por exemplo, quando você fica um pouco mais técnico, você começa a entender a fronteira eficiente de Markowitz. Né? Quando você fazia carteira nos anos 40, você não tinha muita ideia de usar renda fixa para estabilizar a volatilidade. Quando o Markowitz cria a ideia de botar renda fixa para estabilizar a volatilidade, foi fantástico. Então, você pode criar uma carteira que seja combinada com os dois ativos. Primeiro que você acha pela ideia da diversificação, mas você acha ali uma fronteira eficiente. E aí você pode pensar em coisas respeitando sempre o seu perfil de investidor, mas entendendo que você pode ter, por exemplo, 80% numa renda fixa, ou 85% a 90% e pouca volatilidade na carteira. Então, não tem uma ciência absoluta, mas tem uma beleza matemática que algumas teorias, para quando você tenta se especializar, respondem. Então, você pode ter uma combinação de renda fixa e renda variável, que são os grandes modelos que acabam fazendo isso. Por exemplo, a gente tem ali os fundos multimercados. A beleza do fundo multimercado, por exemplo, é que ele tem a liberdade de locação. O fundo de ações, ele sofre no atual momento, porque se ele é um fundo que é 67% comprado em ações, ele carrega a posição e não pode mexer tanto, né? Ele vê a posição caindo. E aí o mercado, por exemplo, criou uma classe que agora está apanhando muito, que é o long bias, que é o que pode ter uma liberdade na sua construção de carteira. Então aqui vai ser muito processo de locação, mas tem uma beleza, que pode ser renda fixa e renda variável, não tem um caminho ou outro. Pode ser os dois caminhos, mas você tem que ter uma ideia que eu vou ter uma maior parte onde eu tenho estabilidade e previsibilidade e vou ter uma menor parte onde vou ter volatilidade e incerteza, que eu posso, por exemplo, fazer como os fundos de investimentos pensam e usar estruturas de opções sem correr tanto risco. Então, você pode ter aí 3 variáveis, a renda fixa, a renda variável e as estruturas que te defendem nas posições. A gente tem na hora, mas o pessoal faz a estrutura sempre. Você tem aqui um curso do Alexandre, não só o curso, mas a beleza do que ele pensa, que a gente sabe que você pode ter isso. Então, você pode fazer, mas por que você está falando de fundos? Porque esses caras trabalham com, em média, 300 milhões de reais na sua posição, defendendo e ganhando dinheiro, perdendo.